Então, a gente tem o primeiro método, que é a catarse. Você tem uma dificuldade com alguém, você tem uma raiva muito grande, está contido, um rancor, um ressentimento, e você joga aquilo contra um objeto inanimado. Pode ser uma almofada, pode ser um pneu, pode ser um pedaço de madeira, e você descarrega aquela raiva, né, às vezes orientado para um profissional. Pode ser de bioenergética, pode ser, sei lá, terapia Fischer-Hoffmann. Tem muitas terapias que utilizam a catarse. A segunda é a substituição. Quando você substitui aquelas emoções negativas por emoções positivas, pensamentos ruins por pensamentos bons. Eu vou viajar, pode acontecer alguma coisa, mas você fala assim, pode acontecer uma coisa boa, né? Ao invés de fazer chuva e frio, vai fazer sol e calor, né? Ao invés de eu passar mal, eu vou me sentir bem, eu vou descansar, eu vou relaxar. Tenta usar os pensamentos positivos, né? Eu vou fazer uma palestra, eu sei que todo mundo vai ficar me olhando. Não, eu vou falar palestra, todo mundo vai ficar sorrindo para mim, são todos meus amigos, então não vou ter dificuldade de falar. Eu tenho que fazer uma apresentação, ao invés de usar aquele pensamento ruim, eu uso um pensamento positivo. E isso funciona. Essa é a substituição. E a terceira, que é um método mais elaborado, que o Krishnamurti usa sem dar o nome, mas que eu vou dar um nome que se chama desidentificação. O que é desidentificação? Imagina que a Margarete está vendo a novela, em casa, quem matou Suzana, quem matou Norma, não sei o quê. Eu sei que estão falando, quem matou Norma, né? Todo mundo está querendo saber, e ela está torcendo e tal. Aí chega o Herbert em casa, o que foi? Eu estou chorando por causa da vilã e tal. Eu falei assim, mas você não sabe que tudo isso aí são apenas histórias criadas, aquilo ali não são personagens, a Norma é uma personagem, a atriz, falando. Ou seja, quando o Herbert chega para ela e fala, desidentifica, isso é apenas uma novela, é apenas uma ficção. O Herbert não se identifica com os personagens, então ele não está preocupado se quem matou Norma, quem não matou Norma. Mas a Margarete está ali, porque ela está envolvida, ela está identificada. Então, a forma é se desidentificar. É quando você vê que o personagem não é o ator, que a realidade não é ficção. Porque a gente se identifica com as nossas histórias. A gente se identifica com as nossas criações mentais. E isso tem várias histórias e várias correntes de pensamento. Eu vou contar uma historinha que representa um pouco isso. Talvez eu conte duas. Dizem que um cara estourou os 3 pneus do carro. Você tem 4 pneus, normalmente, os carros, e um reserva. Estava de noite, estava chovendo, e ele perguntou ali perto, e aí, tem algum borracheiro aqui perto? Aí perguntou a um, perguntou a outro, até que alguém falou, olha, ali a 250 metros tem um borracheiro, mas se eu fosse você, eu não ia lá não. Aí falou, mas por quê? O cara não é borracheiro? Ele é. Mas a essa hora, eu sei que o cara é muito grosseiro. Se ele vai te tratar muito mal, ele não vai te atender. Melhor você desistir, deixa o carro aí, pega um táxi. Mas ele falou, mas eu preciso do carro, ele tem que me atender. Ele falou assim, olha, eu estou te dando a informação. Se você for lá, você vai se aborrecer, o cara talvez até te dê uma surra, como se diz, uma tunda, né? Eu não iria lá, não. Aí o cara, não, mas ele vai ter que me atender e tal. E nesse meio tempo, o que tinha acontecido, que esse cara era tão grosseiro, era tão doente, tão ruim, que ele fez uma úlcera. Uma úlcera péptica, uma úlcera, né? De tão azedo que ele era, né? Ele azedou, acidificou demais o seu estômago, fez uma doença psicossomática e estava internado para fazer uma cirurgia de emergência. E quem estava no lugar dele era o irmão dele, que era um irmão bem tranquilo, bem calmo, que também era borracheiro, que estava substituindo ele. Mas o cara estava indo com a ideia que era o mauzão da história, ele vai ter que me atender e tal. Aí já chegou lá todo molhado, irritado, nervoso, bateu. Aí o cara, pois não, ele falou assim, pois não o quê? Você vai ter que me atender, senão eu vou te dar um... Ou seja, a gente já vai pré-concebido. Ele nem sabe com quem ele já estava falando, ele já estava agredindo. Ou seja, ele achou que o ataque era a melhor saída, né? E, de repente, as coisas não são bem assim. Existe uma outra história também, para exemplificar isso, eu acho que o exemplo, através da história, até Jesus usou as analogias, por que não fazê-lo, né? Dizem que tinha uma pessoa que morava numa ilha e queria fazer uma grande viagem, mas era naquele tempo que era das charretes, né? Ele tinha que botar tudo na charrete e ir ao encontro do mundo. E essa ilha tinha uma ligação com o continente através de uma ponte. E ele demorou 5 anos da vida dele juntando dinheiro, sem tirar férias, fazendo hora extra e tal,
para conseguir aquela viagem. Até que ele juntou todo o dinheiro, pediu demissão e contou para o melhor amigo dele que ele ia fazer a tal viagem. Aí o amigo dele falou assim, olha, tudo bem, só que você não vai conseguir ir para o continente, porque na última chuva, né, eu acho que foi uma tsunami aí, a ponte foi embora, você não vai poder ir para o continente, ou seja, você não vai poder fazer sua viagem. Mas ele falou assim, mas eu tenho que fazer minha viagem, é o sonho da minha vida, eu já pedi demissão, eu vou dar um jeito, eu vou alugar um barco, eu vou fazer alguma coisa, e botou tudo na charrete, e demorou 4 dias para chegar onde estava a ponte. Até que ele chegou lá onde estava a ponte, e a ponte não tinha caído. A ponte estava lá. Tinha sido uma brincadeira, como se diz, um xiste, uma broma do amigo dele, que sabia o quanto ele era ansioso, como ele estava angustiado pela viagem. E foi a primeira vez que ele pensou assim, valeu a pena tanta preocupação, tanta insônia, tanto sofrimento por uma ponte que não caiu? E quantas pontes não caíram na nossa vida e a gente sofreu, né? Tantos desastres, acidentes que a gente imaginou, e nisso vão muitos cabelos brancos, muitas rugas, né? Às vezes, muitas doenças que a gente desenvolve, né? Isso mexe muito com a gente, e a gente sofre muito por causa dessas emoções, porque a coisa movimenta mesmo, né? E movimenta de uma forma irregular. O estômago tem que digerir e botar para baixo. Quando a gente está nervoso, ele digere e joga para cima. O intestino tem que trabalhar e fazer pausas. Quando ele está com a emoção a mil, ou ele prende, ou ele solta tudo de uma vez, e aquela coisa, todo mundo se torna o rei e a rainha do troninho. Eu não vou nem entrar nesses detalhes, mas é isso que acontece, todo mundo já passou por isso. A gente sabe quando a gente tem alguma coisa assim muito importante, uma prova, um teste, ou um encontro, ou algum tipo de exame, a gente fica muito preocupado e passa por essas dificuldades, e isso mexe muito com o nosso organismo. Então, tanto os apaixonados, como os medrosos, como as pessoas que enfrentam dificuldades, vão ter todas as reações que o sistema nervoso autônomo é capaz de empregar na vida da pessoa. Dilatam os olhos, a gente fica pálido, a gente tem dificuldade para falar, ou seja, a gente vai passar por vários tipos de movimentos que o nosso organismo vai fazer com que a gente demonstre aquela emoção. Seja palidez, seja ruborização, né? Tem gente que fica vermelho quando tem que se apresentar, ou tem gente que fica apavorado, fica suando frio, ou gagueja, ou até perde a voz, né? E muitas outras coisas acontecem. Então, o que é emoção? Uma definição mais particularizada seria essa que a gente trouxe, mas tem outras. Um estado particular de um organismo em condições bem definidas, que se é acompanhada de uma experiência subjetiva. Vejam bem, gente, subjetiva. Subjetiva significa que é na nossa mente. Eu já dei várias palestras que eu, por exemplo, falava assim, eu aposto que todo mundo tem uma capacidade emocional de enfrentar suas emoções, e vocês têm um cérebro, que é um cérebro evolutivo, que é o cérebro reptiliano dos répteis, né? Que mostrou como a gente enfrentar as dificuldades e sobreviver. Depois tem o cérebro dos mamíferos, que a gente tem as emoções, o sistema límbico, e depois o cérebro do humano, onde está a substância cinzenta, que a gente é capaz de compreender, assimilar e trocar, e até verbalizar nossas experiências. E eu falei assim, eu sei que vocês são capazes de enfrentar esse desafio. Então, eu chegava para a audiência e falava assim, vocês sabem que numa reação de luta ou fuga, ou você foge, ou você enfrenta o inimigo. É a luta ou fuga, não é? Assim que nos ensinam no estresse. Então, eu falava assim, vocês querem participar de uma experiência? E todo mundo topa. Eu falava assim, fecha a porta. Aí todo mundo topava, eu falava assim, alguém aqui vai ser chamado aqui na frente para falar de um segredo que nunca disse. Pode ser um segredo assim, como roubei alguém, ou eu fiz um aborto, ou ou contei uma mentira. Aí todo mundo fica parado assim. Aí eu escolho as pessoas, todo mundo fica sem falar. Aí daqui a pouco eu falo, todo mundo parou, passou no teste. Aí está um alívio assim, e ninguém entende. Eu falei, por que todo mundo passou no teste? Porque todo mundo fica que nem um jacaré assim, parado. Não dá para fugir, não dá para enfrentar o perigo, então o cérebro reptiliano dele fala assim, eu vou ficar quieto. Se eu não me mover, ele não vai me chamar.
Ninguém respira naquela hora, fica todo mundo assim. Alguns riem de medo, assim, daquele sorriso amarelo, né? Mas ninguém fala. Quem estava conversando para de falar. Aí eu ando no meio da plateia, assim, eu falo, todo mundo passou no teste. Eu falei, como? Eu não vou fazer ninguém contar um segredo desse. Eu não sou louco, eu sou psiquiatra, eu não sou louco. É só uma experiência. Como todo mundo topou participar da experiência, eu falo isso. Ou às vezes eu falo, ó, tem uma barata aí, a pessoa já fica nervosa, porque não precisa ter a barata. É só a experiência subjetiva. O fato de saber que você vai ter que enfrentar aquele problema, você já fica nervoso. É como Patanjali fala, se você confunde uma corda enrolada com uma cobra, não importa, você vai reagir como se fosse uma cobra naja. Toda a sua emoção vai vir à tona, até que você põe a luz e você vê que não é uma naja, é uma cobra de corda, é uma corda apenas, ou seja, a mente mente. Não é? A mente nos engana. A mente é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. A gente não pode confiar nela, mas a gente tem que saber utilizá-la. A mente tem que saber utilizar as coisas. Dizem, eu recebi um e-mail, é bem interessante, que o mestre falou para 2 discípulos, para vocês conseguirem se tornar um mestre, vocês têm que saber andar com feijões dentro dos seus sapatos. E assim os 2 fizeram, botaram feijão e subiram a montanha. Um chegou com o pé todo esfolado, cheio de bolhas, e o outro com o pé todo normal. Ele falou assim, como é que você conseguiu chegar aqui? Ele falou assim, eu cozinhei os feijões. Ele levou os feijões, mas ele foi mais inteligente, ele soube, né, enfrentar a dificuldade. Assim também disseram num mosteiro zen, que o monge estava ficando já idoso, falou assim, aquele que for capaz de resolver esse problema, vai ser o meu substituto como abade. Chegou, botou um vaso do século XVII, da dinastia Ming, com flores maravilhosas, rosas, orquídeas, e botou no centro do tatame todos os discípulos em volta. Falou assim, esse é o problema, resolvam. E todos ficaram olhando, até que um deles chegou, levantou, pegou uma espada, quebrou aquele vaso. E o mestre falou assim, esse é o meu substituto. Não importa quão bonito seja um problema. Se é um problema, ele tem que ser eliminado. Então, às vezes, a gente se apega a coisas, a pessoas, né? E a gente não resolve o problema, porque as coisas precisam ser resolvidas. Se você tem um problema, ele é um problema, ele tem que ser eliminado. Porque, segundo a famosa administração, problema não é para ser administrado, problema é para ser eliminado, porque novos problemas vão aparecer. Se você ficar administrando problemas, você vai ter uma multiplicação de problemas, e daqui a pouco você vai ser esmagado por eles. Então, cada problema que nascer, você tem que eliminar, porque outros vão aparecer, e assim você tem que saber entrar em contato com ele.